Vamos começar aqui a gravar, a gente começar esse projeto novo, né, o Papo Aberto. Então, bom dia a todos, né, com muito prazer, né, que estamos aqui hoje, neste momento, para o nosso Papo Aberto. O Papo Aberto é uma oportunidade, né, que a gente criou, né, a gente pensou essa possibilidade para a gente poder se reunir e conversar um pouco, né, sobre a dança esportiva, sobre os elementos, né, conversar com as pessoas, né, também ouvir as pessoas, né, um pouco sobre o conhecimento de todos nós, né, dividir um pouquinho também, abrir mais esse leque, essa visão, né, e acho que é importante, né, a gente fazer isso com mais frequência, né, tentar se reunir mais vezes, tanto oficialmente como não oficialmente, tá? E esse projeto também, ele visa essa produção aqui, né, essa gravação, para que a gente possa colocar esses trabalhos também no canal do YouTube, para ficar lá disponibilizado para as pessoas saberem também um pouquinho mais sobre né, uma criação de conteúdo aí, vamos dizer assim. Certo? Bom, então a gente queria agradecer, né, a presença de todos aqui por estar nos prestigiando. Alguns, né, então, esse é o terceiro Papo Aberto, tem gente que já é o terceiro Papo Aberto também, que está aqui. E a todos que estão aqui pela primeira vez também agradecemos. E a gente queria também agradecer aos nossos parceiros de sempre, na divulgação da dança esportiva, do ball dance, né, e da dança em geral, que é o ATM Centro Cultural de Danças, o Amunício de Danças, a Bela Academia Mineira de Dança, um novo polo da dança esportiva em Minas Gerais, em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, estamos já dando aulas lá, já com 2 turmas e com vários projetos já também para serem encaminhados, né, no final do ano para implementação no início do ano que vem, ao Savassi Point Auditório e ao Diferencial Flat. Agradecer também. E ao Instituto Viva Down, né, que é... Desculpa, verdade. Que é, né, neste Papo Aberto especificamente, é para onde a gente vai direcionar o aporte voluntário de todos vocês. Isso. Gostaríamos também de agradecer a presença aí da vice-presidente, Carola Zázera, né, que será a nossa próxima convidada, a gente vai divulgar. Já deu spoiler. Já vamos divulgar aqui para vocês daqui a pouco. E da Luciene Rodrigues, que é a presidente da CBDCR, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer, né, as instituições também que elas representam, que estão sempre com a gente, apoiando, ajudando a desenvolver cada vez mais a modalidade, tá? Lembrar vocês, pessoal, que a gente vai enviar, né, para vocês, os inscritos aí, o certificado da participação de vocês por e-mail, tá bom? E a gente gostaria de anunciar que já estão abertas as inscrições, tá? Para o lote promocional, então quem não fez a inscrição, por favor, faça a inscrição para o 2º Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance. Tá? Mais informações vocês podem acessar as nossas redes sociais ou o site. No site está sempre mais completo, lá você vai encontrar informações mais precisas, né, de cada aula e também de cada profissional. Tá? É www.dancesportminashow.com.br ou .com, desculpa, ou através também dos profissionais parceiros e também os colaboradores. Mais uma vez, né, a CNBD e o CBDCR colaborando com a gente nesse projeto também. Então, bem-vindos a todos, né? Então, vamos para o nosso Papo Aberto de hoje. Hoje a gente vai ter a presença, né, de vocês e, bom dia, Cabral, e a apresentação minha e da Sara. Isso. Então, para que a gente possa ter uma boa organização, né, após, né, a explanação, ou, né, após a explanação, para levantar a mão aí no aplicativo, ou, né, se não for possível, escrever no chat para a gente poder fazer a ordem das perguntas, comentários, tá bom?
para a gente poder fazer essa troca. Isso, lembrando também a vocês que é para a gente ter um bom andamento, para vocês manterem aí os microfones, né, desligados, e qualquer coisa vocês, né, levantam a mão, como a Sara disse, e a gente vai pedir para vocês acenderem aí o microfone para a gente poder conversar, tá bom? Bom, então, como todos já sabem, hoje a gente vai falar sobre o movimento to music, né? Se a gente for, né, na tradução literal, aí seria o movimento na música. Vai, não estou passando. Aí, passa. Bom, então, a gente vai fazer uma análise, né, da quantidade de tempo que a gente tem para realizar qualquer movimento, né? Quanto maior essa quantidade de tempo, né, maior a possibilidade de criar mais ação no corpo. Se a gente tem uma quantidade de tempo reduzida, essa ação vai ser mais reduzida, né? Porém, ela não pode ser anulada, né? Ela tem que continuar existindo apesar de ser reduzida. Então, essa que é o grande lance, né? A grande complexidade de se dançar também os ritmos mais rápidos, como o jive, o quick-step, né? É importante também a gente pensar que na nossa prática, né, diária, com todas as danças, normalmente vai ter pouquíssimo tempo, né? Menos de um segundo para a gente efetuar várias ações, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção com isso. Isso, e aí a duração do tempo musical, né? A gente tem os BPMs, depois a gente vai falar sobre isso, né? Quanto que cada ritmo, né? Quanto que cada estilo de dança normal vai se usar na competição o BPM. Então, a gente tem esse beat, essa pulsação, mas que quando a gente vai adicionando mais ações, o tempo vai ficar reduzido, né? Então, quanto mais ações a gente coloca dentro de um movimento, menos tempo a gente tem para realizar cada uma dessas ações. E mais complexo vai ficando, né, a possibilidade de você coordenar tudo isso, né? Então, você tem que coordenar tudo isso dentro do seu corpo. Então, por isso que, assim, somente com a repetição, né? E de forma lenta para depois chegar no BPM adequado, né, de acordo com a dança, que a gente vai conseguir fazer com que o nosso aluno, o nosso atleta, consiga executar essas ações dentro do movimento music, dentro do que se espera, né, com o movimento music. Então, né, com isso a gente tem um sistema, né, de aprendizagem de velocidade, do mais lento para o mais rápido. Então, a gente utiliza, que eu falo, né, eu e o Bruno, para treinar, ou seja, para ensinar também, a gente utiliza slow motion, 4 tempos, usando 4 tempos para cada ação, né, o double time usando 2 tempos para cada ação, e o normal time, que é quando a gente entra a ação no tempo que ela realmente tem que acontecer, né, dentro da música, utilizando um tempo para aquela determinada ação. Deixar claro que a gente está falando da gente assim, porque a gente está tentando trazer um pouquinho da nossa experiência, mas deixar claro para vocês que esse é um sistema utilizado no mundo inteiro, tá? Então, não foi a gente que inventou, né? Assim, a gente está trazendo para vocês essa informação que é mundial, utilizada há muitos anos, né, para aquisição de cada vez mais complexidade, coordenação de ação dentro do corpo com a transferência de peso. Bom, então. Então, a gente vai fazer aqui, né, a divisão do movimento to music em 4 grandes blocos, né, baseando no sistema de arbitragem da WSF. Tudo está baseado dentro desse processo que já vem há mais de 100 anos, né? Então, vamos ordenar aqui para vocês, para ordenar para vocês da melhor forma, né, de aprendizagem desses 4 grandes blocos. Então, o movimento music, né, é um dos critérios de arbitragem e ele se encarrega de contabilizar todas as ações, de falar
quanto tempo que eu tenho para fazer cada ação. Seja uma transferência de peso, seja um dobrar de joelho, um movimento de quadril, ou do corpo, ou do braço, ou da cabeça. Então, todas essas ações, elas são contabilizadas, né, de como que eu vou gastar esse tempo para executar cada uma delas, dentro da música. A quantidade de tempo, né, nos afeta diretamente no nosso movimento. Então, assim, a gente vai apresentar... qual que é? Pode passar aqui mais um. Oi? Não. Então, Pode? então, a gente determina, né, que, em que a velocidade, né, tem que ir a cada movimento, o que vai mudar de acordo com cada estilo de dança. Então, né, vai determinar se o meu movimento vai mais rápido, de acordo com a velocidade, claro, de acordo com a velocidade da música, ou mais lento, né, nas danças que são mais lentas. Então, quais que são esses grandes blocos, né? Primeiro a gente tem o timing, depois a gente vai explicar, né, falar um pouco, né, de cada um desses blocos, né? A gente tem o timing, que é o tempo, o rhythm, que é o ritmo, e a gente vai ver aí qual que é a diferença, né, que às vezes gera uma confusão nesses dois termos, a gente acha que é a mesma coisa, mas não é, embora sejam parecidas. O musical structure, que é a estrutura musical, e a dinâmica, né, a dynamics, ok? Então, vamos começar lá do time. O que seria o time? Bom, o timer ele se encarrega, né, de contabilizar o tempo que gastamos para transferir, né, o peso de um pé a outro pé, né? Desde o primeiro contato que a gente tem com o solo até a gente finalizar toda a transferência e a liberação do outro pé, tá? Ou seja, vai caracterizar a standing leg e a free leg aí pra gente. Então, é só relacionado mesmo aos pontos de apoio, né, que a gente tem na marcação da música, né? Então, por exemplo, na rumba a gente pisa no 2, no 3 e no 4. Esse é o time, né? E o 4, 1 o 1 seria a pausa, né? Que a gente não tem essa transferência de peso. Normalmente essa transferência ela gasta um beat inteiro. O Rhythm, ele vai se encarregar de contabilizar o tempo que gastamos nas ações do corpo, as outras ações que a gente tem que fazer, né? Ela também, a gente pode relacionar o Rhythm com o time também, né? O tempo que a gente vai gastar para fazer essa transferência de peso. Mas ela também contabiliza todas as outras ações que eu comentei, de um joelho que vai dobrar ou esticar, da ação do quadril, né, da ação do body, do center left, que é o body, né, a parte de cima do corpo. Do próprio pé, né, que vai fazer o foot action também, né? Então está relacionado com o time também. E o ritmo também ele vai se encarregar de interpretar aquele estilo musical. Então, ele vai dar a assinatura, a característica daquela dança que a gente está, né, executando, que a gente está dançando, né, vamos dizer assim. Bom, então aqui a gente tem a representação, né, dos tempos, né, a barra por minuto, o que vai caracterizar a velocidade de cada dança, né, tanto das standards quanto das latinas. Tá? Então, por exemplo, o cha-cha-cha que a gente dança de 30 a 31 BPM, ou seja, 32 BPM, ou seja, a quantidade de barras, não de tempos, não de beats, né, a quantidade de barras que a gente vai ter em cada minuto. Então, a gente teria, teoricamente, que multiplicar 30 por 4 para a gente saber quantos beats tem em um minuto. E daí a gente vai conseguir perceber e entender a velocidade que a gente tem que atingir e agir para cada movimento que a gente está fazendo em cada uma dessas danças.
Bom, agora o terceiro bloco que a gente tem é a estrutura musical, né? E a partir dela a gente vai estudar a interpretação corporal, né? Como que a gente vai interpretar essa estrutura musical, tanto nos 5 ritmos latinos quanto nos 5 ritmos standard. E dentro disso a gente essa estrutura musical tem a ver com a composição musical, né? Como está estruturado o compasso os compassos naquele determinado gênero musical, como que se comporta a frase e como se comporta o coro, né? Que a gente vai falar disso aqui também. E a gente interpretar com o corpo, tecnicamente, e também com a coreografia, né? A construção da coreografia ela tem que estar muito conectada com essa parte, com esse terceiro bloco, né? Como que eu vou estruturar a minha coreografia, sabendo de quantas frases musicais eu preciso para compor um coro inteiro, ou seja, o coro é quando vai ser uma mudança muito nítida na música. Então, isso tem que estar pensado dentro de uma coreografia. Então, a gente, né, pensando na parte técnica e também na parte de coreográfica mesmo. Justamente, por exemplo, na montagem de um medley, né, que você vai ter mais do que uma dança, para você montar a música, você tem que ter muito bem entendido essa estrutura musical, para você não cortar a música em qualquer ponto, né? É claro que a gente estrutura bem para a gente poder pegar, por exemplo, no mínimo aí um coro inteiro completo, né, de uma música, para também não desestruturar totalmente a música e também dar tempo de representar cada estilo de baile no medley, por exemplo. Bom, a dinâmica ela se encarrega de dar a fluidez ao movimento, né? Então, o que é importante, né, que a gente tem que entender na dinâmica é que o movimento, mesmo sendo, por exemplo, o mesmo movimento que a gente vai fazer, né, seja esse tipo de movimento, se a gente vai fazer assim ou se a gente vai fazer, sabe? Então, é a forma com a qual a gente vai fazer com que esse movimento seja fluido, né? A gente está falando de um movimento específico aqui, que ele pode ser, né, ter várias possibilidades de estar se movendo, né? Um mesmo movimento, né? Como que eu posso brincar com esse movimento? Ele pode ser contínuo, ou ele pode ser marcado e contínuo, né? Então, isso vai dar como que eu vou combinar todas as ações para dar essa fluidez e brincar com essa forma de executar dando a dinâmica. É como a cereja do bolo, né? Então, primeiro a gente vai construindo pelas figuras, depois vai colocando o tempo, né? O ritmo, a estrutura musical, como a gente já disse, e por último ali a gente vai dar toda a fluidez de todo o processo que a gente está estruturando. É uma forma com a qual a gente tem de ligar todo esse processo. Não só fazer a conexão das figuras, mas ligar toda a movimentação de uma figura a outra figura. Isso aqui é muito importante para a criação coreográfica, né? Extremamente importante. Então, né, tendo em vista aí, né, esses dois critérios que a gente tem de arbitragem, né, o technical qualities, que é a qualidade técnica, né, com essa abreviatura TQ, e o movimento to music, que é o movimento na música. Então, o technical qualities é o quê? O que que eu vou fazer e como? Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um umba walk, tá, mas forward. Mas como que eu tenho que fazer esse umba walk forward? O meu pé, ele tem que desenvolver até chegar né, na ponta, eu não posso tirar o pé do chão, a perna tem que dobrar, eu tenho que mostrar o design das pernas, eu tenho que fazer o Cuban Motion. Então, isso é o que e o como, que está dentro do Technical Qualities.
E o Movement to Music pergunta, quando? Quando que eu tenho que fazer isso? E é quando o quê? Quando tudo. Quando que eu tenho que colocar o pé no chão, né? Ou seja, o time, quando que eu vou dobrar o joelho, quando que eu vou fazer a próxima transferência de peso, quando que eu tenho que fazer o meu pêndulo do Kuba Motion e a rotação é que horas, e o Body Act, que horas eu vou fazer. Então, é quando realmente tudo que eu tenho que fazer é no movimento music. Do pé até a ponta da cabeça. E aí, como que eu vou fluir isso tudo, todas as partes do corpo, cada um no seu quando, cada um no seu tempo, e colocar, fluir, né? E colocar a harmonia e dar essa dinâmica que precisa para um rumba walk. Isso, é importante também a gente salientar aqui que muitas vezes vão ter combinações de movimentos corporais que vão ser ao mesmo tempo. Tá? Não é porque a coordenação ela é muito complexa, coisas vão acontecer sequencialmente, coisas vão acontecer conectadas ao mesmo tempo. Então, o Technical Qualities tem muito a ver com o que a gente falou lá no início, né, do sistema de aprendizagem do lento para o rápido. É uma educação corporal, né, uma repetição, repetição, para educar o corpo para fazer aquilo daquela forma. Justamente. E o que é importante é, se a gente não conseguir, né, trabalhar dentro, né, o que e o como, né, para educar o corpo, né, dentro de um movimento muito lento, médio e até chegar ao muito rápido, a gente não consegue estruturar isso dentro do nosso corpo. Então, a estruturação que a gente vai dar, essa educação que a gente vai dar ao corpo, não pode ser sem essa conexão do technical quality junto com o movimento music. Muitas vezes a gente percebe essa separação muito atenuada, né? E isso pode ser por um momento muito pequeno, mas depois ela tem que vir conectada, né? E isso às vezes é complexo porque às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande, principalmente de conseguir fazer tudo, né? E também tudo na música, na velocidade real, né? No normal time, como a gente diz. E não é bem assim, né? Para você conseguir chegar no normal time, às vezes você tem que voltar muito, fazer bem slow motion, double time, às vezes, inclusive, fazer mais rápido também, para você conseguir colocar essa educação corporal em dia. E aí, então, o movimento to music, ele vai colocar a quantidade de tempo para realizar o que foi aprendido lá no Technical Qualities. Bom, então, a gente tem que falar, né, do código e da linguagem que é usado no movimento to music para entender, né, mais e saber colocar isso em prática. Então, a gente tem a linguagem que os bailarinos, né, nós bailarinos, e também é utilizado na arbitragem, né, utilizam para estudar o movimento na música. Então, a gente vai falar do que é o beat, né, e quais que são as agrupações do beat e também as divisões de beats. Então, partiremos agora, né, para o estudo dos beats, né, para entender esse movimento to music. Então, o beat é uma batida, né, a pulsação, né, musical constante que a gente percebe, qualquer pessoa percebe, né, ao ouvir uma música. Inclusive, os animais também percebem esses beats, essas batidas. Isso. E a tradução em inglês é, né, batida em inglês, é a pulsação constante. Então, a gente tem, né, como marcação, né, quem já estudou música aí, conhece, né, o metrônomo, que é um aparelho utilizado para indicar esse tempo, esse pulso, né, e a gente colocou alguns sinônimos, né, de beat, que seria o tempo, o pulso que a gente tem das composições musicais, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui dentro da rumba. Tem um aplicativo, tá, gente?
Eu vou passar aqui o nome para vocês. A gente põe lá no grupo o link, se vocês quiserem. Vou pôr o link. Ele chama Dance Time Deluxe. E dentro desse aplicativo, as danças, tem outras danças além do ballroom dance, também tem mambo, salsa. E aí ele tem todas as marcações rítmicas e de timing também. Esse seria a marcação do beat. Ok? E aí, a partir disso, a gente consegue colocar, por exemplo, selecionando rumba, a gente consegue colocar o rhythm, né? Junto com a batida do metrônomo. Aí. Bom, então a gente tem no beat, como a gente falou, né? Tem as agrupações do beat, ou seja, unir mais do que um beat, né? E as divisões do beat também. Então, as agrupações, né? Elas são os compassos, as frases musicais e os coros. E as divisões são os sincopados, ou seja, os meios beats, e também um quarto de beat. Eu não estou ouvindo, Sara. Também não estava. Oi? Vocês estão ouvindo a gente agora? Porque por um momento ficou sem áudio, não foi? Porque caiu do computador aqui, é melhor deixar o áudio lá, então. Deixa eu ver se eu consigo conectar no meu celular aqui. Já voltou a internet, mas... Aí, voltou. Tirei. Só um momento. Aí, pronto. Ok. Bom, vocês escutaram até aonde? Para a gente saber. Só para a gente voltar aqui um pouquinho para vocês, por favor. A última apresentação a gente não escutou nada. Do compasso. Tá, peraí. Tá, vamos voltar no compasso. Do compasso? Ou já falando das... Vocês tinham falado do Beats, aí tinha as agrupações. Ah, tá. Obrigado, Marcelo. Nada. Nessa?
Bom, então, o compasso, né, ele será um grupo de beats que vai se repetir. E aí vai demorar, vai depender do número de beats de acordo com aquele estilo musical. Então, a gente viu aqui na rumba, né, que a gente vai ter a instrumentação, ela vai se repetir a cada 4 beats. Então, escutando novamente. Assim tá bem baixo. Tá baixo? Ficou baixo? Ficou. Deixa eu só perguntar, você vai mandar esse material para gente ou não? Sim. Vamos. Se vão, eu não preciso ficar escrevendo. Obrigada. Vou tentar colocar mais uma vez. Se for o caso, a gente troca novamente aqui o áudio. Só um momento. Então, aqui a marcação desses 4 beats que se repetem. Formando cada compasso. Agora tá dando para citar, pessoal? Ou ainda está baixo? Foi melhor, Carlos? Tá falhando, Bruno, no meu. Ele começa alto e depois ele abaixa de novo. Eu acho que se colocar perto de vocês fica melhor, porque a voz de vocês está ótima. Melhorou? Melhorou? Ele ainda some, mas tudo bem, deu para ouvir. Vamos trocar aqui o áudio, peraí. Ver se aqui vai ficar melhor, mas deixa eu sair aqui antes. Eu acho que o problema é percussão. O Zoom entende como ruído. E aí ele some com o que seria o ruído. Oi, Janaína. Você falou que o problema é percussão? Geralmente, quando eu faço aula de dança com percussão, a percussão é sempre um problema no Zoom, porque ele entende como um ruído. E aí ele controla o ruído e some com a percussão, entendeu? Entendi. Então, eu vou pôr aqui, para ficar mais claro. Agora ver se vai dar para ouvir direitinho. Então, esse aplicativo, ele tem essas funcionalidades, né? Você pode colocar só o metrônomo, você escolhe a dança, né? Por exemplo, vou colocar aqui agora uma valsa, né? Que aí o compasso vai mudar. Então, você pode escolher só o metrônomo, ou só o ritmo, ou a possibilidade da pessoa contando, né, o compasso, e ainda tem mais que a gente já vai falar. Então, por exemplo, né, para fazer a valsa, né? Vou colocar só o metrônomo primeiro, tá? Agora vamos adicionar o rhythm da valsa. E aí, outra coisa é que a gente consegue ajustar o BPM que a gente quiser também, tanto para cima quanto para baixo. Muito lento. Falsa vienense. E aí foi para valsa. E é gratuito, tá, gente? A gente vai passar o nome direitinho para vocês. Então, assim, para treinar, para ensinar, é muito bom, tá? Excelente.
Bom, então voltando aqui, né? Então esses compassos, eles vão se repetir de acordo com o gênero musical, né? O número de beats que vão ter em cada compasso. Então ela é a menor agrupação de beats que se pode ter em um determinado tipo de música, em um determinado estilo musical. Então, qual que é a quantidade de beats em cada compasso, né? Acho que a maioria aqui já deve estar careca de saber, mas nunca é demais lembrar. Nas danças latinas, a gente tem as danças quaternárias, que são, ou seja, tem 4 beats em cada compasso. Rumba, cha-cha-cha e jive. E as danças binárias, 2 beats em cada compasso, samba e o passo doble. Normalmente representado como 4x4 ou 2x4. Isso. E nas danças standards, a gente tem as danças quaternárias, quick step, slow fox, de 3 beats, né, ternárias. A gente viu agora a valsa lenta e a valsa vienense, e o tango em 2 beats. Bom, e aí o que seria a frase musical, né? É uma agrupação da agrupação. Então, ela é um conjunto de compassos. Então, normalmente é uma agrupação de 8 compassos, tá? Então, a gente tem aqui, né, que eu falei que tinha mais, né, além disso, no aplicativo, essa frase musical, né, essa possibilidade. Então, a gente tem essa possibilidade de contagem. Opa, peraí. Deixa eu diminuir aqui, senão eu canto. E aí formaria a frase musical, né? Então, o que acontece, né? O beat, ela é a menor estrutura musical, né? A gente vai ver, né, que a gente pode dividir ainda mais, né, o beat, mas ela é a menor estrutura, uma estrutura unitária, né? Aí a gente tem, eu gosto de comparar assim, se a gente for pegar um livro, né, o beat é como se fosse cada letra. E aí, com cada letra, a gente forma uma palavra, a gente forma um compasso. Né? Com os compassos, a gente vai formar frases. Então, seria a frase musical. Né? E dentro, após a frase musical, né, outra agrupação da agrupação da agrupação, seria o coro, né, que é o conjunto de 4 frases musicais. Normalmente é composto por 32 compassos. Isso é o que acontece normalmente, né? Tem estrutura, tem música que vai mudar um pouquinho essa estrutura, mas na maioria das vezes vai acontecer dessa forma. Então, por isso que a gente falou lá no início que é interessante saber isso para a composição coreográfica, né? Porque os compassos, eles já têm um respiro ali, né? Se for uma rumba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No final de uma frase, vai ter a divisão ali, né? Um ponto final, né? Pode ser final, pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação. Mas tem um respiro maior ali musicalmente, né? E pro coro, a gente tem... No coro a gente tem como se fosse começar um novo parágrafo. Então a gente tem essa mudança ainda maior dentro da música, né? Essa marcação mais forte ainda dessa mudança. Ok? Isso vai determinar também os momentos, né, que a gente vai posicionar cada ação que a gente pretende colocar na nossa coreografia também. Como a Sara disse, esse ponto final vai ser um ponto onde a gente vai colocar ali, como a gente disse lá atrás, a cereja do bolo ali para dar um tchan, vamos dizer, um punch na coreografia, na música e tudo mais. O barulho está dando interferência, parece.
Oi, pessoal. O som está interferente. O som? Não é... Eu acho que é por causa do cooler, sabe? Do resfriamento do computador. Mas tá dando para escutar? Tem um barulhinho, né? Fica constante. Parece uma nave espacial. Mas está dando para escutar. É do computador. Tá, quer tentar mudar para lá ou não vai então? Olha, podemos tentar, mas o pessoal falou que estava baixa. Vamos mudar de novo aqui, pessoal, desculpa. Vamos tirar esse aqui primeiro. Vamos tirar aqui primeiro, para ver se diminui um pouco esse... Aí tá igual ou... Mudou? Tá bom, Mudou? agora saiu o barulho. Tá, é que era do computador que está funcionando aqui. Bom, vamos continuar então. Isso. Então, estávamos no coro, né, que é esse conjunto de frases, né, normalmente composto aí por 8 frases musicais, 4 frases musicais, desculpa. Isso, né? Já dando uma mudança mais brusca lá dentro da música, né? Independente do estilo musical. Isso é matemática pura, né? Bom, então, dentro das agrupações, né? Como a gente viu, a gente tem os compassos, as frases musicais e os coros, ok? E depois o coro vai se repetir, né, novamente, certo? E a divisão dos beats, né? A gente vai ter os sincopados. Então, a gente tem a divisão em meio beat, né? A metade de um beat a gente dividir em meio e dividir também em 1/4 de beat. Né? Qualquer coisa a gente pode pegar, né? Como eu falei, o beat ela é menor estrutura, né? Mas qualquer coisa a gente pode dividir, né? A gente é mineiro, então vamos dividir um queijo. Eu posso dividir ele metade, ou eu posso dividir ele em 4, eu posso dividir ele até em 60 pedaços, se eu quiser. Né? No caso aqui, a gente vai fazer essa divisão, né, musicalmente, né, e depois corporalmente, em meio e 1/4. São as divisões mais possíveis de a gente conseguir representar, né, musicalmente e corporeamente com o tempo que a gente vai ter. Então, a gente, né, no meio beat, a gente vai dividir ele em 2 partes iguais, né? E para nos referir ao meio beat, o que a gente utiliza normalmente são essas palavras, né, que estão em inglês and e em português e, né, ou ainda i, né, em espanhol. Então a gente usa o i, o e, para se referir ao meio beat. Toda vez que a gente escutar, né, por exemplo, 2, 3, 4 e 1, esse i tem meio tempo, certo? E, né, é importante saber que se o i tem meio tempo, quer dizer que ele tirou meio tempo de alguém. De quem que foi? Vai ser sempre ao beat anterior, ou seja, 2, 3, 4 e 1, o i está após o 4. Então, ele roubou meio tempo do número 4. Certo? A gente vai, então, mostrar isso dentro, né, como eu dei o exemplo aqui, dentro do tchá-tchá-tchá. Pode colocar aí. Aí só o metrônomo. 2, 3, 4, 1. Aí tá só a pulsação, né? Não tem a marcação do i. Agora eu vou adicionar o rhythm. Com o rhythm a gente já consegue também já sentir, perceber essa divisão do 4 e 1. Agora eu vou adicionar também o
a contagem, né, que é o time. 4 and 1. 4 and 1. 4 and 1. Então, isso quer dizer, né, que o 1 ele tem o tempo inteiro, o 2 também, e o 3 também tem um tempo inteiro, e o 4 ele tem meio tempo, porque o I roubou, né, pegou meio tempo dele, ficou só com meio. Então, isso, né, aqui em desenhos, né, desenhando, então a gente tem aí, né, esse diagrama que o quarto quadrado ele está aí dividido pela metade, né? Ok? Bom, o quarto de bit. Então, a gente pode dividir o bit ainda mais, né? Dividindo ele em 4 partes iguais. E para nos referir ao quarto de bit, é sempre utilizada a palavra a. Tá? Então, para meio tempo, i ou and, e para um quarto, a palavra a em qualquer língua. Tá, gente? Isso. No caso, esse A gente representa em A minúsculo. Aqui na edição aqui a gente colocou A maiúsculo. É importante isso. Bom, então a quantidade de tempo, né, que a gente vai ter nesse compasso, por exemplo, do samba, a gente vai ter essa matemática, né, para representar esse A, seria no primeiro tempo 3/4 de tempo, no A a gente vai ter 1/4 de tempo e o 2 o tempo todo completo. Tá? Assim como o I, né, o I tira meio tempo do bit anterior, o A vai tirar 1/4 de tempo do bit anterior. Então, tirou 1/4 do 1, ele ficou com 3/4. O A vai ter sempre 1/4 de tempo e o 2 com o tempo inteiro. Okay? Nesse caso, tanto nesse caso do samba quanto no caso do tchá-tchá-tchá, né, que o tchá-tchá-tchá a gente tem a sensação dele ser mais rápido, né, no nosso corpo pela divisão. Porém, se a gente se concentrar nos tempos completos, ou seja, nos tempos cheios, e não se concentrar tanto na divisão do tempo, ou se a gente dividir exatamente em meio e meio, não roubar tempo do próximo tempo, a gente normalmente não sente tão rápido assim, né? Ou seja, aonde é lento, ou seja, onde é o bit inteiro, a gente tem que tentar usar realmente o bit inteiro, onde é meio, usar meio, só meio, somente meio e meio, e aonde é a volta do bit inteiro, a gente usar o bit inteiro novamente. Aqui, na questão do samba, né, o A realmente é um movimento extremamente veloz, rápido e preciso também, que a gente tem que ter. Né? Sabe aquele momento que às vezes a gente tem vontade de dividir o tempo? Deixa essa vontade de dividir o tempo, que normalmente a gente está mais acostumado para dividir do que para sustentar essa pressão um pouco a mais, para a gente pegar só esse 1/4 de bit aí. Então, deixa essa vontade passar e vai depois, né? 1/4 depois. E aí você consegue sustentar esse 1/4. Isso. Voltando no slides aqui do meio bit, tá? Só para a gente escutar novamente. Então, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, meio, meio, 1, 1, meio, meio, 1, meio, meio, 1. Agora indo lá para o samba, né, no 1/4, na utilização do quarto de bit. Não sei por que ele não dá o timing do A nesse aplicativo, tá? Aqui, 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 aqui. Se for assim, seria I2, 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 I2. Aqui, aqui, aqui. Então, isso que o Bruno falou, né? De segurar... Eu acho... Eu vou colocar... Isso que o Bruno falou, né? De segurar um pouquinho mais, deixar a vontade para lá e um pouquinho depois. É como se eu quisesse... Como se eu saísse atrasada e conseguisse chegar no tempo certo, que é o quarto de tempo. Isso, eu vou tirar o timing, né? E vou colocar só o rhythm,
O rhythm vai ficar mais, nesse caso do samba, vai ficar mais interessante da gente perceber. O que vocês acharam, pessoal? Deu para escutar? Conseguiram escutar aí direitinho? Quando o rhythm, aí o som cai. Fica só o batimento. Ah, sim, é porque, é como a Janaína falou, o Zoom não consegue... A gente vai mandar para vocês o link do aplicativo, aí vocês tentem Vão conseguir baixar brincar lá. e brinca um pouquinho com esse É assim aplicativo. mesmo. O É rhythm bem começa, interessante. depois o programa deixa ele mudo. Absorve ele. Uhum. A gente, depois, no final aqui, a gente compartilha algumas músicas com vocês, mas nesse caso do aplicativo ficou complicado um pouquinho. Bom, e aí, né? Aqui a gente está falando do timing, né? Do timing, ou seja, a hora que a gente vai transferir o peso, tanto lá no tchá-tchá-tchá, né? Utilizando o sincopado de meio tempo, no 4i, quanto aqui no samba, no 1A2, né? Usando o quarto de tempo. Então, é a hora que a gente vai pisar, a hora que vai ter pontos de apoio. Mas se a gente for, né, por exemplo, falar de, já entrando para a parte do rhythm, a gente pode contar o samba 1 e A2, 1 e A2, né? Aí o I seria o momento que o quadril está fazendo pêndulo, né, por exemplo. Ou o momento que a gente está alongando o joelho está começando a alongar, né? Então, é o ritmo do joelho começar a alongar e o ritmo de começar a fazer o pêndulo do quadril. Bom, mas e aí? Como é que vai ficar o tempo de cada coisa aí? Quanto que eu tenho que gastar para cada coisa, né? Então, lembra lá em cima, ó, o A, ele roubou 1/4 de tempo do 1. E aí o 1 ficou com 3/4 e ele sempre vai ter 1/4. E aí eu introduzi o I antes do A. Aí o que o A fez? O A pegou esse 1/4 de tempo do I, né? E o I, ao invés de ter meio tempo, ele ficou só com 1/4 de tempo. Passou a valer só 1/4. Ai, não, desculpa, peraí. Tá certo. O I pegou 1/4 do... O I pega meio tempo do 1 e o A pega 1/4 de tempo do I. Então, no final das contas, né? Um vai ficar com meio tempo, o I e o A com 1/4 de tempo, aí somando tudo, a gente tem um tempo inteiro, né? 1 e A. E o 2 continua com o tempo inteiro. Se a gente fosse representar isso no nosso corpo, né? Se a gente fosse colocar em cada partezinha dessa daí uma representação, seria meio tempo, por exemplo, que está aí representado pelo 1, para a colocação né, e a pressão dos pés. O I seria esse 1/4 de tempo para começar a subir com o leg action, né, ou seja, alongar o joelho. E o A seria o foot react, né, que seria o momento onde a gente reagisse com o foot react, que vem junto com o body react também. E o release. O release é o relaxamento da parte do quadril, que pode conectar com uma rotação também, das pernas e do quadril. Bom, e aí também, se eu quiser, eu posso dividir mais ainda, né? E colocar lá, dividir realmente tudo em 4 partes, o 1 todo em 4 partes. Então, aí a gente contaria 1A e A, 1A e A2, né? E aí o 1, 1/4 de tempo, o A, 1/4 de tempo, o I, 1/4 de tempo, A, 1/4 de tempo, e o 2, o tempo inteiro. Bom, é isso, pessoal. A gente agrupou, a gente dividiu e agora a gente está à disposição de vocês para perguntas, comentários. Vamos colocar aqui uma música de samba para a gente... Vamos achar aqui
Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Pode ser assim. Usou? Peraí. Essa aqui é bem boa. Para tudo que a gente... entender sobre a parte de agrupações dos beats, tá? Peraí. Eu vou compartilhar direto. Não, acho que talvez não seja bom compartilhar direto, porque senão não escuta a nossa voz direito. Não, é só baixar aqui, baixa aqui o volume aqui. Tá, vou compartilhar. Então, o que acontece, né? Além de todas essas agrupações, né, que a gente falou, né? O beat é a menor estrutura musical. Uma agrupação de beats vai formar o compasso, né? Quantos beats vai formar o compasso vai depender do gênero musical. E a agrupação do compasso, a frase musical, a agrupação da frase musical, o coro. Porém, a maioria das músicas ainda tem uma introdução, que aí a frase musical vai depender, né? Por exemplo, essa música que eu vou colocar aqui, acho que tem 2 oitos, né? Ou seja, em compassos, vão ser 8 compassos, né, de samba. Tá? Então, vamos ver como que essa música aqui vai se comportar. Tem músicas que são muito mais fáceis de identificar, né? Tanto cada beat, cada compasso, cada frase e também os coros. Essa é um bom exemplo. Adelante con la percusión. Adelante con la percusión. Não estamos ouvindo vocês. Legal, pus no mudo. Que legal. E aqui? Peraí. Ai. Então, deu para escutar a música, né? Deu para perceber as viradas aí da música, onde tem ponto final e depois onde tem a mudança de parágrafo. Tem muitos instrumentos, né, que vão fazer esse papel do 1/4 e do A na música, né? Somente quando a gente aprendeu isso, inclusive na lambada, né? Nas contagens e tal,
Pois é, e também tem alguns professores que ensinam isso, então eu já comentei até com o Bruno, já mandei algumas imagens, né? Que eles utilizam isso aí muitas vezes para falar de contratempo aplicado, né? É quando se desloca o contratempo, que é no meio do beat, né? Para nós, tecnicamente, desloca ou para o beat, para o primeiro beat, ou desloca para o segundo beat, né? Que fica IA, né? Ou AI, né? Então, é mais ou menos isso. É porque eu já começava a estudar isso e eu já achava um pouco complexo, né? Para explicar isso para alunos inclusive, você tem, né, certos professores que não sabiam essa metódica que sempre a gente foi traçado sempre no contratempo mesmo, né? 1 e 2, né? Sempre esse contratempo. E com a dança de competição, essa forma de explicação dá uma noção bem melhor do que seja. Entendeu? Uhum. Obrigado, Toninho, aí, pela contribuição. Ah lá, o Cabral. Põe o Cabral. Esqueci. Desculpa, Toninho, que a A gente gente esqueceu acabou de mudar o spotlight aqui. Onde eu... Tá ouvindo agora? Sim. Pronto. Na interpretação de agrupamento, como eu faço a interpretação sucinta para quando eu digo vamos dançar uma música com um batimento de 40 bar ou uma de 32, né? Sim. Não. Como é essa divisão? A leitura dessa divisão? Mas aí você está falando em qual... É porque eu não entendi direito a pergunta. Por exemplo, em alguns... eu vou para um campeonato, aí lá está me dizendo, a gente vai dançar samba, rumba, tchá-tchá-tchá, a rumba com 40 beats, ou 40 bar. Sim. Né? Significa que você vai ter... Deixa eu desculpa. Pode continuar. Não, pode falar. Então, bom, dependendo porque, assim, o que ele está te falando? Ele está te falando, resumidamente, qual é o tempo que você vai ter... O andamento. O tempo que você vai ter daquela dança especificamente, né? Porque se são 40 barras, teoricamente, vai ter um coro e mais uma frase musical para você dançar, certo? É sobre essa questão ou de agrupamento ou sobre a velocidade? Porque se for sobre a velocidade, né, da música, aí entre, por exemplo, você falou 40 e 42 é o quick step, né? Então você vai ter o andamento do quick step, que vai ser de 40 a 42, 2 barras por minuto. Tá? Então tem essas duas questões. Uma coisa, se for BPM, né, aí tem que ver se são barras, só barras, ponto final, ou se é BPM. Se for BPM, não tem nada a ver com realmente em relação ao andamento da música. Ah, tá. Então, BPM é bar, aí a gente não pode confundir, né, que o Bruno comentou. Não é beat por minuto, é barras por minuto, ou seja, barras são os compassos, tá? Outra terminologia usada para compasso. Então, isso vai ter a ver com o andamento e não com a composição, né, de quanto... eu vou saber quantos compassos que eu vou dançar, sabendo que são, sei lá, a rumba, são 28, 24 a 26, eu acho. É matemática. BPM, ou seja, barras por minuto, né? Então, eu tenho que dançar mais ou menos 26 compassos por minuto. E tem até de 1 minuto e meio a 2 minutos, eu sei mais ou menos quanto que eu tenho que montar de coreografia, né? Isso é claro, mas não tem a ver com a estrutura relacionada à frase musical e ao coro, entendeu? Só o andamento que você vai ter que compartilha aqui, treinar.
Vou compartilhar aqui de Qual? novo com você, o Cabral, com vocês. A gente colocou, baixa aqui. O Cabral está perguntando sobre o andamento, tá? Então, tem todos os andamentos de todas as danças aqui que a gente colocou. Das latinas e da standard. Aí, vamos apresentar aqui. Ai, peraí que esburri isso. Que eu tenho que apresentar aqui. Ai. Sobre essa questão aqui que o Cabral fez, né? Então, por exemplo, aqui no Jive a gente tem de 42 a 44 BPMs, né, que é barras por minuto, e no Quickstep a gente tem, na verdade o Quickstep é de 50 a 52, né? E isso vai caracterizar para a gente a velocidade, ou então a quantidade, o volume de movimento que a gente precisa. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu passar aqui. Bom, o volume de movimento que a gente precisa compor, né, uma rotina de dança, uma coreografia e tudo mais, né? Porque quanto mais lento, por exemplo, uma valsa lenta, o volume de movimento vai ser proporcional à quantidade de beats e que a gente vai dançar nesse tempo que a Sara comentou, entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Né? Já numa valsa vienense, muito mais. E assim por diante. Tá? Em relação à rumba, por exemplo, e o jive, então dá muita diferença isso também. Tá? Alguém quer comentar? Respondido, Cabral? Tá. Agora, só um comentário aqui antes da próxima pergunta ou comentário, analisando aí, né, a tabela das danças latinas, por exemplo. Qual dança que é mais rápida? Gostou, né, Carlos? Fala aí, Carlos. O samba é mais rápido? O samba é o mais rápido, então. Pro Toninho, Toninho acha que é o samba. Quem dá mais? Eu acredito que não, porque o samba, daí a gente é 50 a 52. Numericamente pode ser até rápido, né? Mas a gente está dividindo em... É binário, né? Exato. Quando a gente vai Isso pelo aí. quaternário, a gente Mas pode se chamar for que o jive é o mais rápido. Ótimo, isso aí. Né? Porque aí tem que ver, para você calcular quantos beats tem em cada barra, e aí você vai multiplicar ou por 2, no caso do samba e do passo dobro, ou por 4, no caso do tchá-tchá-tchá, da rumba e do jive. No caso, o jive é o mais rápido. Isso. Pegadinha. Pegadinha, essa é complicada. Vai cair na prova, hein, Toninho? Cuidado. Eu queria comentar que eu acho muito importante essa tabela que tem dentro da dança esportiva, né? Porque torna as competições justas com relação à velocidade da música mesmo, né? Porque quando você varia entre 30 a 32, não tem tanta diferença. O que a gente vê, por exemplo, nas competições que não são de dança esportiva aqui no Brasil, que não tem essa classificação, ou seja, o DJ pode colocar qualquer música, às vezes para um casal a música rápida é melhor, às vezes para outro casal a música mais lenta é melhor, e aí fica meio que injusto, né? No sentido da velocidade, né? Você vai favorecer um casal e prejudicar outro, por exemplo, né? Então, isso, para mim, a minha opinião é que para deixar bem justa a competição. Isso. E, além disso, a especificidade, né, que você vai treinar também. Então, igual a gente comentou, não a gente, né, igual o Bruno falou, mas se trabalha do slow motion, do mais lento, para fazer a educação corporal e conseguir chegar naquele beat, naquele BPM adequado para aquela música, né? E aí tem até um fato interessante que aconteceu comigo com o Bruno, que você
Tá, você pode treinar mais lento para ir adquirir essa educação corporal, até mais rápido para quando você for para o beat normal, para o BPM normal, você sentir que você tem mais tempo para fazer as coisas, também é uma estratégia de treino. Mas você treina, né, bastante naquele BPM que é indicado, né, para competição. Então, teve a competição em Aguaí, em 2014 ou 15, não lembro, que 2014. 2014, né? Olha a agenda aí. A agenda CNDD. Aí eu e o Bruno dançamos a valsa lenta e a gente saiu assim da pista. Nossa, mas essa valsa lenta tá muito lenta. Muito legal. Gente, mas eu senti essa valsa. Será que a gente treinou tanto assim que a gente sentiu que a gente estava com muito tempo para fazer as coisas? A gente comentou com o William. Disse, nossa, William, aquela da valsa lenta da bateria e tal, a gente achou muito lenta e tal, não sei o quê. Aí, depois de um tempo, ele, né, o William fica com as coisas na cabeça e não deixa passar. Aí ele mandou mensagem, vocês têm razão. O BPM da valsa lenta é 28 a 30, né? A valsa estava com 27,5. Então, tipo assim, meia barra por minuto fez diferença de tanto que o nosso corpo já estava educado para executar naquele andamento que a gente sentiu, né? Então, é isso, né? Esporte para alto nível, alta performance. Então, quanto mais a gente chega próximo ao que vai ser no dia, o que tem que ser, né? Melhor. E aí, como regulamento, isso realmente é essencial. Outra E coisa... é mundial, né? Não é aqui, é mundial. Outra coisa que é interessante também, né, que está relacionada que o Luiz Cabral comentou, é a quantidade, né, que você vai dançar ali, 1 minuto e meio, 1 minuto, sabe? E a gente, como a gente planeja, projeta a coreografia para aquela quantidade de tempo ali, que está relacionado com isso que a gente está conversando, a velocidade, a quantidade, né? E você sabe também que horas, né, quando acaba a rotina, logicamente, mas você sabe que horas que deu tempo, né? Você não sabe, o corpo já te avisa, deu tempo certinho da coreografia, do time, de tudo. Porque, principalmente quando a gente está no começo, né, quando a gente é mais iniciante, é comum você colocar uma rotina menor, né, não compondo a coreografia inteira, você coloca uma rotina menor, onde no decorrer você retorna ao início, ou seja, você repete uma parte da coreografia, né? Para isso, né, é interessante você também ter essa sensação da quantidade de tempo, né, que é regulamentado, vamos dizer assim. E quando passa, a gente sente também. Quando o DJ não corta a música no tempo certo, né? Dá 4 minutos de jive. Tipo isso, né, Toninho? Deixa eu fazer só um comentário, não do que vocês falaram. O certificado, Claro. vocês podem colocar tempo, por favor? Porque eu uso esses certificados na minha escola. E se não tiver a carga horária, ele não me serve. Ah, tá. A gente Pode coloca. deixar. Tá? A gente Aí, envia os outros também com o tempo para você. Isso é muito importante para mim. Você Obrigada. está falando Sim, da também, carga por horária, favor. né? Tá. Vamos colocar. Muito bom, hein, Maricélia? Look novo, hein? Show, hein? Vale ponto lá no meu serviço. É a maneira que o governo tem para incentivar o professor a estudar mais. Alguma pergunta a mais, pessoal? Algum comentário que vocês gostariam de fazer para a gente poder discutir? Amei o aplicativo. Sim, a gente vai mandar lá no grupo o link para vocês. Bem, eu estou satisfeitíssimo e adorei esse momento aqui agora com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. Vocês falaram tanto a minha língua quanto vocês falaram hoje. Meu Deus, como eu me senti inserida. Como é que é? Fala, Peraí, tá baixo. Tá baixinho. Peraí. Aí. Eu nunca me senti tão inserida. Tão assim, entendendo o que vocês estão falando. Por causa da música.
Tá dentro do seu... Está em casa, né, Aline? Exatamente. Obrigada. Eu acho que é interessante, assim, Aline, a linguagem da música para a dança, sabe? A gente quis trazer isso, né? Essa linguagem da música para a dança, até para poder a gente entender, né? Como que se dá isso, porque às vezes a gente entra numa aula de dança e aí a gente vê várias coisas e a gente não sabe de onde que tantas dessas coisas vieram. Por exemplo, como o Toninho comentou, né? Um contratempo, né? E aí a gente também, às vezes, não sabe representar esse contratempo. A gente acha que representa só com, por exemplo, a grande maioria representa isso só com a transferência de peso, né? E a gente ouve falar também da pausa, e a gente sabe que a pausa da música, né, em música é uma coisa, e a pausa da música na dança é uma outra coisa totalmente diferente, né? Que está mais relacionado, inclusive, com a dinâmica e a harmonia musical. Vocês vão falando, eu vou vendo a partitura. Assim, do tempo das músicas. A Meu Deus. mínima, semínima, Aqui, breve, semibreve. e não, você não falou, ou falou, não ouvi. Qual o ritmo é mais rápido? Qual ritmo seria mais rápido? O Cabral deu a resposta. O Cabral que deu a resposta. Peraí, vou voltar aqui. É o jive. Porque o que acontece? O samba, o que tem o maior BPM aí nas latinas é o passo doble, né? Que vai de 60 a 62. O samba e o passo doble, eles são binários. Então, lembrando que BPM não é beat por minuto, é barra por minuto. Então, você tem que analisar quantos beats tem cada compasso nessas danças. Como no samba e no passo doble são só 2 beats, então você tem que multiplicar aí para você achar qual que vai ser o andamento em beat, você tem que multiplicar por 2. 50 vezes 2 vai dar 100. E no passo doble, 60 vezes 2 vai dar 120. O jive, ele é o quaternário, então ele tem 4 beats por compasso. Então, você vai multiplicar aí 42 vezes 4, vai dar 168 beats por minuto. Entendeu? Enquanto que no samba 100 e passo doble é 120. Por isso o jive é mais rápido. Eu não raciocinei e julguei aqui o qual a gente cansa mais, que eu canso mais no samba entendi. do que no jive. Aí eu fui e chutei. Você nem olhou, né? Você faz pela sensação de cansaço. É interessante também. Justamente, né? Porque normalmente nas competições da WSF é a primeira dança, né? Então, você tirar o seu corpo deixa eu colocar aqui rapidinho. Pode parar de compartilhar? Pode. E tem também o lance que, como o jive é o mais rápido, né? Em vários campeonatos, ele tem um tempo mais curto de execução, né? Sim. Aí você não cansa tanto quanto você cansou no samba, teve que dançar o tempo completo. Isso, o jive é de 1 minuto a 1 minuto e meio, né? A duração na competição. Enquanto que as outras danças das latinas, 1 minuto e meio a 2. É boa observação, Cabral. Mas justamente o jive, o que acontece? O jive, a gente já está, por exemplo, a gente já está cansado que a gente já dançou todas as outras. Então, cansar mais um pouquinho não é tão ruim assim para o corpo. Vou dar o último gás aqui e pronto, já vai acabar. No caso do samba, o nosso corpo está, tipo assim, não é que está parado, logicamente é interessante se você fazer um aquecimento. Está ativado já, né? Um alongamento e tal, já deixar o corpo já ativado, mas quando você entra na pista, você quer dar 200% do que você tem. E como é a primeira, então você sair de um nível físico que está aqui e jogar ele para cá, para cima, a sensação é de cansar muito mais rápido. É igual quando a gente começa a correr. Você começa a correr, no primeiro momento que você está começando a correr ali, aqueles primeiros 2 minutos e meio a 3 minutos e meio,
vem aquela sensação assim que passa pela cabeça. Para, meu filho, para, o que você está fazendo aqui? Aí você insiste e continua. Quando passa ali dos 6 minutos, 7 minutos, você entra numa outra inércia, né? Vamos dizer assim, você entra numa outra inércia de movimento, e aí o seu corpo vai. Para maratonista, isso é maravilhoso. Quanto antes você entrar nessa inércia de correr e se manter naquele beat ali, naquele pique, é interessante. Aí você corre, né, 40 e tantos quilômetros, né, Janaína? Janaína é corredora, e aí, no final, você tem que dar o sprint final, que é o jive, gente. Que é o último gás, é aquele aceleração, velocidade de cruzeiro e o último gás do split. Então fala uma brincadeirinha que eu não posso deixar de usar uma brincadeirinha. Então, coloca o jive com 3 minutos, né, Bruno? Sprint final Sprint não dá para ser 3, não. Sprint final no máximo aí. Eu estou me segurando para não abrir minha boca, mas fui parar numa nutricionista só para dançar o jive. Justamente. Começa por aí. Depois a preparação física mesmo, né, com a atividade física e os treinamentos. Mas o jive, gente, é assim, falando sobre o que a gente conversou hoje aqui a manhã toda, o jive é assim, se você consegue dançar o jive lento, assim, slow motion, e você não está ansioso, você vai conseguir dançar o jive calmo. O complicado é isso. Dança o jive bem lento e se mantém assim em estado de perseverança e zen. Aí você consegue dançar o jive assim, ó, numa porrada só. E calmo, né? Que é importante você manter a calma ao momento de você dançar uma música muito rápida. Porque se você está ansioso e está dançando rápido, ou está tentando dançar muito rápido, acaba que você adianta aquilo que você não precisa adiantar, ou seja, começa a dançar mais rápido que a música. Que a música já é. E aí você perde o tempo, né, a utilização do tempo para você fazer as ações. E, na verdade, são as ações que vai fazer você ter a velocidade que você precisa. Entendeu? Bom, mais algum comentário aí? A gente às vezes comenta assim, eu vou comentar aqui rapidinho. A gente às vezes comenta assim, atrasa, é mais ou menos isso que a gente fala. Você tem que ser lento para depois ser rápido. Isso. Você tem que ser lento para quê? Para dar tempo de você fazer a ação, por exemplo, né? Igual eu estava falando lá do 1 e a 2, se for contar a ação do pêndulo do quadril. Né? Se eu faço já pensando no A, eu vou adiantar esse A. Então, eu tenho que ser lento no 1 para dar tempo de eu fazer a ação do quadril no I, para só pisar, para ser rápido e pisar no A. E essa ação do pêndulo do quadril, ela vai ajudar a trazer essa minha outra perna para pisar no A. Isso. E aí que você consegue separar né, o que você tem que fazer veloz, ou seja, rápido, e o que você tem que fazer lento. Então, você começa a distinguir o que é o movimento rápido do lento. Quando você for fazer um movimento rápido, você tem que ser justamente rápido. Quando você for fazer o movimento lento, você tem que ser justamente lento. Porque se você faz tudo igual, eles ficam parecidos demais, aí não adianta. Então, você tem que alargar isso. Alarga o lento e aperta lá o rápido. Por exemplo, quick step, né? Onde a gente tem slows and quicks. Às vezes a gente vai dançar, a gente faz tudo quick, ou tudo meio quick, meio lento. Aí não vale a pena. Vale a pena você fazer o slow, assim, o máximo de slow, utilizando o máximo do tempo possível, e depois fazer o quick gastando o mínimo de tempo possível, ser bem quick. Aí a gente brinca, né? O slow eu tenho que gastar a palavra toda, do S ao W, slow. E o quick eu já tenho que chegar no Q. Quick, já cheguei. E quando é quick a quick, por exemplo, no caso do cha-cha-cha, por exemplo, né? O próprio quick step que a gente falou, né? Então, assim, no cha-cha, né? No cha-cha, one, né? Então, é exatamente nesse ponto onde você tem que ser
muito rápido, principalmente no segundo tchá, né? No segundo tchá ali, e ser lento no último tchá, né? Então, é rápido, rápido, lento. Não é qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Ou seja, fazer 3 passos rápidos, né? Normalmente, quem está começando faz tchá, 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 rápido, rápido, rápido. E não é. É rápido, rápido, lento. É um tempo inteiro. Ou seja, o 1 é o tempo inteiro. 4 e 1. 1 é o... isso tem que ficar claro. E a gente não tem que saber... É interessante que a gente não tem que saber só isso no papel, né? Que é bom a gente saber isso no papel, escrever, anotar, saber e tal. E depois tentar colocar, aprender isso, né, no corpo. E depois tentar representar isso no corpo, desenvolver, praticar, treinar. E depois, que é interessante também, você passa por um processo de você mostrar aquilo que você aprendeu e praticou, né? Porque passa por um outro nível, né? Porque pensando que a gente vai dançar para um público, você tem que dançar e tem que ser muito claro naquilo que você quer mostrar. Eu Não é acho mostrar que a mais contagem... Desculpa, Bruno. Eu acho que a contagem na hora de aprendizado do ensaio ajuda isso. Porque quando eu comecei a aprender, era tchá, tchá, tchá. Depois, não. 1, 2, 3, 4, 1. Então, tchá, tchá, 1, 2, 3, tchá, tchá, 1, 2, 3, tchá, tchá. Nossa, mudou totalmente meu corpo. isso. Muda muito. É um processo, né? A gente tem que pensar nesse processo também quando a gente vai, não só quando a gente vai aprender o processo que a gente vivenciou, mas o processo também que a gente vai oportunizar para outras pessoas, né? Qual que vai ser o processo? Você vai fazer tchá-tchá-tchá, depois vai passar para tchá-tchá-1, depois vai passar para o rápido-rápido lento, e aí vai. Sim, sim, isso ajuda bastante. Voltando ao assunto da questão da energia, né, do segurar, ser lento para depois ser rápido, me faz lembrar não sei se alguém já estudou alguma coisa sobre isso, que é na eletrônica, né? O capacitor, né? Nós seríamos um capacitor, que nesse caso aí, né? Que o capacitor ele acumula energia, depois ele descarrega. Exatamente. Entendeu? Então, hoje em dia quase não tem capacitor que passou para circuito impresso, aí vai bit e tal, né? Mas praticamente o capacitor, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o funcionamento do capacitor, que tem a ver com isso aí que você estava falando, Bruno, que né, gradativamente. Isso aí que a tamanha Maricélia citou é muito importante, né? Que a gente vai... Tem hora que, de uma forma, né, Maricélia, se torna difícil. Que coisa difícil e tal. Aí depois a gente muda a forma de se colocar e se torna, às vezes, fácil. Assim, nossa, mas assim é mais prático, né? E é isso mesmo. Concordo com isso. Ótimo, Toninho. Muito bom, Toninho. Exatamente isso. Você acumula energia para soltar. E o que vai fazer esse acúmulo de energia para soltar? Justamente as ações do corpo, né? Para transformar essas ações em uma próxima transferência de peso. E aí acumula mais as ações novamente para a próxima transferência de peso. E assim vai fluindo a dança. Eu vou aproveitar aqui, já que o Toninho falou de capacitor, falou de eletrônica, eu não sou muito da área da eletrônica, eu sou da área... Não é muito? Não é nada. Quase nada. Nem eu. Eu sou da área da educação Eu só estudei física. algumas vezes, muito tempo atrás. Eu sou da área da educação física, então vou tentar traduzir, né, para o meu conhecimento, e quem for da área da educação física, né, quem não for também, tentar fazer essa conexão aí do que o Toninho falou. Então, na parte da educação física, traduzindo, esse capacitor seria o nosso sistema locomotor, né, que está aí junto com os ossos, os ligamentos, né, os tendões e o músculo. E, mais especificamente, para potencializar esse capacitor, seria toda essa estrutura, mas o músculo atuando de 2 formas. Primeiro, no potencial elástico dele, que ele tem. Então, ou seja, o que a gente faz? A gente alonga o músculo, ele quer fazer o quê? Ele quer voltar. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo. A gente
trabalha tanto para desenhar o nosso corpo, para alongar, para comprimir, ou seja, no momento que a gente comprime, seria a mola. Então, o músculo ele tem essas duas capacidades, tanto de ser um elástico, né, que você alonga e ele quer voltar, e aí a gente tem que aprender a coordenar isso no corpo, e a um ponto que você também está, ao mesmo tempo, tá, gente? Você está comprimindo um outro músculo que aí ele quer expandir. E aí esse é o momento de você usar esse músculo para ele expandir, né? Então, o que a gente tem que fazer? Alongar e comprimir, alongar e comprimir, alongar e comprimir. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático no corpo, né? Se você contrai o abdômen, ou seja, diminui esse espaço do abdômen, do quadril aqui com a costela, você está comprimindo. Aí, o que ele quer fazer? Quer expandir. Só que, ao mesmo tempo, as costas estão o quê? Alongando. Você está esticando os músculos das costas. O que o músculo das costas quer fazer? Quer voltar, quer comprimir. Então, você começa a brincar com isso, com a parte da frente do seu corpo e com a parte de trás do seu corpo para estar trabalhando o catch and release, e isso vai potencializar seu corpo para você fazer qualquer ação que você precisar ou ter qualquer velocidade, já que a gente está falando de tempo, né? Então, pode ser uma velocidade lenta, uma velocidade... Você vai, né, brincando com esse elástico, com essa molinha para brincar. Isso acontece no corpo como um todo. Bom, então, vamos, só para a gente finalizar, vamos dar os recadinhos finais do coração. Bom, a gente queria lembrar, né, que ontem aconteceu a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas. Não foi isso, Cabral? A gente estava lá presente. A gente lá acompanhou, e já está aberta também as inscrições para a terceira etapa do circuito, tá? A terceira etapa, eu acho que é no próximo mês, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, entra lá na Confederação Brasileira, eles têm... CBDCR, tem página no Instagram, no a Facebook. Transmissão está sendo pelo Facebook. Isso. Quem quiser, a terceira etapa vai ser dia 25. 25 de setembro? Não, agora de setembro, Ótimo. Então, 25 de setembro, já marca aí na agenda para a gente estar lá acompanhando ao vivo lá pelo Facebook da CBDCR, Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. É só online? É online, todo online. Online, pelo Facebook é online. Isso. E a gente também está com as inscrições aí abertas, né, para quem não fez a inscrição, para o nosso congresso, né? E no dia 7, agora está pertinho. Nosso segundo Congresso Brasileiro Online. Segundo Congresso Brasileiro Online de Ballroom Days, para ficar registrado aqui também, que está todo mundo aqui já sabendo. E no dia 7 agora de setembro, né, a gente tem nosso próximo pré-congresso. Deixa eu ver, todo mundo aqui vai estar no congresso, hein, gente? A gente tem o pré-congresso. Temos 2 professores aqui, a Carla Lazazra, que vai estar junto com o William Yashiro, e o Luiz Antônio Cabral, né? Falando em cima da dança em cadeira de rodas, e todas as pessoas que estão aqui também já estão inscritas lá. E aí o nosso pré-congresso vai ser com o Gabriele Gofredo, né? Ele vai estar trabalhando com a gente Jive, ou seja, ações corporais, né, do Jive. Então a gente vai poder... Tudo a ver com isso que a gente falou aqui a gente vai poder entender um pouquinho do technical quality, né, dentro das ações corporais, que vai ser bastante interessante. E aí a gente pode fazer essas conexões, esses conhecimentos aí. Sim? Isso. Bom, então, qualquer informação a mais do Congresso, né, ou na página do Facebook, no Instagram, também do Dance Sport Minas Show, e no site também, www.dancesportminashow.com. Então, vamos só tirar uma foto para a gente poder registrar este momento. Deixa eu tirar meu óculos, passar perfume. Olha aqui peraí, que tu tirei o óculos, eu tenho que ver onde que é o... Não, vai lá. Fica pra cá.
2, 3 e... Aí. Esse não adianta tirar De... 10. Ah, o seu não adianta. É, só tirar um. Ok. Muito obrigada, A gente pessoal. agradece, Espero que pessoal. vocês tenham gostado. Qualquer coisa que surgir depois de dúvida, nos falem. E a gente vai enviar lá o e-book para vocês, ok? Com todo esse material. Vocês Agradeço, pessoal, adorei a aula. Eu também. Ah, e Obrigado. desculpa, né? A gente tem a nosso próximo encontro marcado com a Carla Lazázera no dia 19? Isso. 19 de setembro, também domingo, às 10 horas. Então, encontramos vocês para este Quer falar um próximo pouquinho, também. cara? Falou, Carla. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler. Então, tá bom, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, a gente já vai mandar para vocês lá no grupo. Se vocês surgir alguma dúvida, alguma questão, lá no grupo a gente vai conversando também, ainda sobre Movement to Music, tá? A gente está com um projeto também para o próximo ano, que a gente vai trabalhar Movement to Music, especificamente o timing em todas as danças latinas. Então, fiquem ligados que a gente vai passar informação para vocês através do grupo do WhatsApp, pessoalmente também. Nas redes sociais. Isso. E a gente vai trabalhar só esses elementos importantes para que a gente possa gerar no nosso corpo um bom time. Tá? É muito simples, muito interessante, mas como a gente vai trabalhar especificamente, né, essa possibilidade da gente fazer isso nas 5 danças, então a gente pensou em ampliar, abranger tudo, porque é muita coisa, tem que ser bem específico. É um curso pequeno, rápido, assim. Provavelmente a gente vai tentar fazer ele em 2 encontros, né? Então, fiquem ligados. Espero vocês novamente com a gente. E, como a gente já disse, a Carla. Bom domingo a Beijos. todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau.